bem lá no comecinho, o ser humano ele gosta de celebrar, ele gosta de se divertir, desde a antiguidade, isso é fato. Mas algo que a gente não pode deixar de falar é que, por mais que tenha a bagunça, a diversão, a euforia, existem também influências espirituais que acontecem no carnaval. E, especificamente hoje, a gente vai falar de cinco influências. Então, tem a mais conhecida, que é o catolicismo. A gente viu que o carnaval foi formatado dentro da Igreja Católica, mas a gente vai falar também de Mamon, que é uma influência espiritual. Vamos falar também das influências africanas, essas sim são as que mais influenciam o carnaval aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho das influências orientais, elas não são tão evidentes, não estão tão presentes no carnaval, mas existe uma certa influência oriental. E vamos terminar falando das influências místicas que agem no carnaval. Da parte do catolicismo, por mais que seja difícil de alguém imaginar, mas ainda há aqueles que comemoram o carnaval nos mesmos moldes da Igreja Católica, que é através da procissão, através das rezas que são feitas, exatamente como a gente viu lá, né, no nosso estudo, que no século XI, quando a Igreja se apropriou do carnaval, ela deu um formato, deu um jeito para se comemorar. Então, tanto essas procissões como essas manifestações são direcionadas principalmente às imagens que a Igreja Católica tem de São Jorge. Aqui, inclusive, a gente tem uma delas, que é essa terceira, de São Jorge contra o dragão, né? Que, inclusive, é uma imagem aonde a gente vê a figura do dragão ali sendo derrotado por São Jorge. Mas a gente também tem São Brás, São José, que é essa figura aí do meio, no caso São José com o menino, e a primeira, essa Virgem com o menino e Santana. Essa aqui, inclusive, é uma pintura de Leonardo da Vinci, que está lá em Paris, exposta no Museu do Louvre. Então, as comemorações católicas, elas ainda existem. Claro, não aparece tanto mais na mídia, está muito limitado ao contexto católico, mas ainda tem quem comemore o carnaval desse jeito. Nós, cristãos evangélicos, a gente não comemora o carnaval, obviamente. Né? Cadê o Martinho nessa hora, né? Mas tem algumas igrejas que mantêm o hábito de, por exemplo, fazer acampamentos, ou retiros espirituais, coisas desse tipo. Segunda influência, essa sim é uma influência espiritual importante da gente observar, que é Mamon. Aqui a gente vê uma pintura de Colin de Blancy, um artista francês, representando Mamon. E as influências que Mamon causa são influências ligadas a valores do caráter humano. Então, avareza, mesquinhez, ambição, ganância, são promovidos e motivados por Mamon. Você percebe isso muito claramente, né, em como que as coisas acontecem no carnaval. Você vê que, por exemplo, você vai comprar uma garrafa de água num sábado normal, ela custa um preço. Se for no sábado de carnaval, vai ser outro preço. Nada contra, as pessoas ganham dinheiro, não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado você estabelecer preço para as coisas que você negocia, não tem nada a ver. Mas, quando existe um componente de ganância, de mesquinhez, de querer ganhar dinheiro fácil, rápido, custe o que custar, passando por cima do bom senso, passando por cima do que é justo, é Mamon que está agindo. Uma vez, um sapateiro, isso é uma história da época da Reforma,
perguntou para Martinho Lutero como que ele pode servir a Deus. Martinho Lutero olhou para o sapateiro e falou o seguinte: faça o seu sapato e ponha nele o preço justo, porque você vai estar servindo a Deus colocando o preço justo. Se você cobrar mais do que ele deve ou menos do que ele deve, você não está servindo a Deus, né? O que tem por trás disso? Que o preço justo, o preço correto, expulsa qualquer tipo de ação que Mamon poderia ter. Porque as pessoas que são movidas por ganância, por avareza, por ambição, pela mesquinhez, acabam agindo debaixo dessa entidade, dessa influência espiritual. No carnaval acontece muito das pessoas se aproveitarem do desejo de comemorar para cobrar tudo mais caro, e muitas das vezes não é só uma questão da oferta e da procura que rege a economia. Às vezes tem a ganância, às vezes tem o desejo de ganhar dinheiro rápido, fácil, e isso está sendo motivado por Mamon. Terceira influência são as influências africanas. É interessante porque não existe só candomblé e a umbanda como influência africana. Existem outras influências africanas, mas as mais influentes, digamos assim, aquelas que agem mais, principalmente aqui no Brasil, são essas duas. O interessante é que no caso do candomblé, o candomblé ele veio da África, de alguns países da África, principalmente a Nigéria, a Angola e o Congo. Então, esses 3 países são os principais países que estabeleceram essa religião africana, que depois acabou vindo para o Brasil. As entidades que agem dentro do candomblé são chamadas de orixás. Então, os orixás são as entidades que agem dentro do candomblé. E essas entidades, elas recebem oferendas na forma de animais. Então, as oferendas são dadas a essas entidades. Tem diversos tipos de animais que entram no rol de oferendas, mas aquela que é universalmente aceita por essas entidades é a galinha de Angora. Então, a galinha de Angora é meio que uma moeda única para se oferecer. Mas pode oferecer também carneiro, bode, pomba, galo e por aí vai. As pedras, olha só que interessante, deixa eu voltar aqui um pouquinho. As pedras, elas e as conchas representam o poder dessas entidades. Então, pedras e conchas são representações do poder dessas entidades. E uma coisa interessante é que o participante dessa religião, ele acaba recebendo aquilo que é chamado de orixá de cabeça, que é o dono daquela pessoa. Então, quando a pessoa entra para essa religião, ela tem um dono, que é o orixá de cabeça, o seu dono. E o devoto, ele tem que assimilar o comportamento e as atitudes da sua entidade. Então, ele tem que imitar o máximo possível a sua entidade, no jeito de agir, no jeito de se comportar, e tem que estabelecer uma identidade com essa entidade. Essa identidade passa pelas cores que a pessoa começa a usar, porque as entidades têm cores que as diferenciam, as comidas que as entidades aceitam como parte das oferendas, e os devotos, eles têm que executar as tarefas que as entidades determinam que eles executem. No caso do candomblé, não existe pecado. Então, o candomblé não tem a ideia de pecado. Não existe pecado, você não peca no candomblé. O que existe é a necessidade de você manter uma harmonia com o orixá que aquela pessoa é devota. Então, não existe pecado, mas existe a necessidade de você do devoto estar sempre em harmonia com o orixá. Esse é o candomblé. A Umbanda é um pouco diferente.
porque ela é uma mistura do candomblé com o catolicismo e algumas práticas esotéricas vindas da Europa. Então, a Umbanda é uma mistura de pelo menos três componentes: o próprio candomblé com o catolicismo e práticas místicas que existiam na Europa. Tem dois tipos de Umbanda. Tem a primeira, que é a versão popular, que é a mais parecida, inclusive, com o candomblé, e é praticado principalmente pelas pessoas de classes sociais mais baixas. Essa é a versão popular. E tem a versão branca da Umbanda, que é mais esotérica e tem uma forte influência do espiritismo. Tanto é que na versão branca eles leem frequentemente o Evangelho de Allan Kardec, seguem esses preceitos e está mais presente nas classes sociais mais altas. Então, a popular das classes sociais mais baixas e a branca das classes sociais mais altas. A diferença, principal é que no caso da branca não se faz os sacrifícios do candomblé. Então, quem segue a Umbanda branca, essa versão mais de elite, digamos assim, ela é mais esotérica, é mais relacionada com o espiritismo e os sacrifícios não são parte desta prática. Então, o ponto alto do caso da Umbanda, independente da versão, é a comunicação com o mundo espiritual. Então, o umbandista ele tem como prática falar com espíritos. E as entidades, elas incorporam nas pessoas, e essas pessoas que recebem as entidades são chamadas de cavalos ou médiuns, dependendo de quem quer chamar. E basicamente são agrupados em 7 grupos, e cada um desses grupos tem 7 legiões. Então, você imagina como que é um pouco essa hierarquia. E todo indivíduo que pratica Umbanda tem pelo menos um orixá habitando na sua vida. Os espíritos, eles baixam em 3 tipos de formas, 3 tipos de espíritos que existem dentro dessa influência espiritual da Umbanda. O primeiro são os guias, e aí guias, entenda que eles estão se referindo aos caboclos e aos preto velhos. Então são os 2 tipos de guias que existem dentro dessa religião. Tem os protetores, que são espíritos de crianças, que se manifestam aí nos médiuns, nos cavalos, e os auxiliares. Os auxiliares são os Exus e as pombagiras. Então é assim que está dividido e categorizado os 3 tipos de entidades que tem dentro da Umbanda. E aqui tem alguns exemplos deles, alguns, no caso aqui do candomblé. E olha só que interessante, começando aqui pelo Exu, que é esse aqui, ó. O Exu, dentro do candomblé, ele é filho de Oxalá com Iemanjá. Veja só, o Exu é o dono das encruzilhadas. Então, para o candomblé, toda encruzilhada pertence a Exu. E ele é o responsável em abrir e fechar caminhos, segundo a crença que tem nessa religião. Então, por ele abrir e fechar caminhos, ele acaba sendo dono dos corpos que pedem essas aberturas de caminhos dentro do candomblé. E além também de ser o dono da magia. Qualquer tipo de questão material, sexualidade e feitiçaria tem uma ação de um Exu. No caso dos Exus, eles preferem 2 tipos de cores, a cor vermelha e a cor preta. Então, quem tem um orixá assim, necessariamente tem que adaptar o guarda-roupa dele para ficar com essa predominância de cores, porque são as cores que essa entidade prefere. Além disso, o Exu
tem algumas comidas e bebidas que são parte do seu repertório. Então eles comem, entre aspas, farofa de dendê, farofa com dendê, na verdade, bife, limão, cachaça. Essa entidade prefere pimenta e arruda como planta, e os animais, né, de estimação são genéricos, não tem um animal preferido, mas os outros têm. Olha só que interessante, até animal preferido essas entidades têm. O dia da semana onde essas entidades mais agem, os Exus, é na segunda-feira. E o sacrifício que é entregue a eles, bode ou galo preto. E eles recebem essas oferendas nas encruzilhadas, porque eles são os donos das encruzilhadas. Então essa é a característica dessa entidade. A segunda é Iemanjá, que é essa aqui do meio. Iemanjá é a entidade dos mares e dos oceanos, conhecida também como protetora dos pescadores e dos marinheiros. Ela tem como representação a maternidade e a proteção das mulheres. A principal cor que essa entidade tem no seu repertório é o azul claro. O azul claro é uma cor preferida. As comidas e bebidas que são dedicadas a Iemanjá: peixe, manjar de coco, mamão e champanhe. Chique, né? Plantas, lágrima de Nossa Senhora, e colônias são as plantas dedicadas a essa entidade. Os animais são os peixes, de uma forma geral. O dia da semana que é consagrado para essa entidade é o sábado. E os animais que são sacrificados em homenagem e dedicação a Iemanjá é a cabra, a galinha e a pata, todas brancas. Então tem que ser uma dessas três brancas. E aí ela recebe suas oferendas nas praias. Então é onde essa entidade recebe as suas oferendas. O terceiro aqui, Ogum, acho que ele não está aqui, não encontrei nenhuma imagem que desse para mostrar. É a entidade do ferro e da guerra, olha só que interessante. E da vida cheia de aventuras amorosas. Então, homens e mulheres que gostam de aventuras amorosas acabam tendo como influência, e vão para o carnaval, inclusive, com essa motivação, acabam recebendo então a influência dessa entidade, desse orixá. A cor preferida é o azul escuro. As comidas e bebidas, a feijoada, angu com miúdos, manga espada e cerveja clara. São as comidas, né, do hall aí de opções desse orixá, e, consequentemente, quem acaba tendo esse orixá como guia tem que se submeter a isso aí. As plantas, espada de Ogum, guiné. Os animais preferidos, cachorro e cavalo. E o dia da semana, no candomblé, de quarta-feira, e na umbanda, de terça-feira. E os animais que são oferecidos a essa entidade é o cabrito vermelho e o galo vermelho. Então, são dois animais que se oferecem em sacrifício. E ele recebe as suas oferendas nas estradas. Então tem um que era na praia, outro que era nas encruzilhadas, esse aqui é nas estradas, nas ferrovias e nas ruas dos bairros. Recebem a sua entidade. Outro que não tem aqui é Oxalá. Esse é considerado o pai de todos os orixás. Ele se manifesta na figura ou de um guerreiro ou de um ancião. Então é como ele
vem representado. E a cor preferida é o branco. Então, branco é a cor preferida. Comidas e bebidas, no caso de Oxalá: canjica, arroz, acaçá, água, cachaça, vinho e azeite de bebida. Então, são coisas que fazem parte do rol aí. Planta, boldo e saião. Animais, o caramujo. No caso de Oxalá, o dia da semana é sexta-feira, no candomblé. Na Umbanda, é domingo ou segunda, os dias dedicados a essa entidade. Os sacrifícios: pombo ou um bode branco. É o que essa entidade recebe. E olha só, eles recebem essas oferendas basicamente em dois tipos de lugares: os lugares altos, os morros, os montes, e também perto de igreja, qualquer tipo de igreja, sem exceção. Então é onde as pessoas vão para sacrificar a essa entidade. A quarta, Oxóssi, acho que é onde que está aqui, esse penúltimo aqui, Oxóssi, né, que é a entidade responsável pela caça e a fauna. Ele é representado na forma de um andarilho e é conhecido na Umbanda como chefe dos caboclos. E olha só, ele se disfarçou, isso na religião do candomblé, se disfarçou de mulher para casar com uma outra mulher. Então, se travestiu de mulher para casar com outra mulher, mulher orixá, obviamente, né? Que é Oxum, que a gente vai falar depois. E as cores dessa entidade é o azul turquesa e o verde claro. Comidas e bebidas: milho, abóbora, fruta, aluá, mel, são as comidas dessas entidades. As plantas: o croton e o jasmim manga. Animais: o porco do mato. Dia da semana: quinta-feira. Os sacrifícios que são oferecidos: bode e galinha vermelha. E ele recebe as suas oferendas nas matas. Então, o adepto, para entregar uma oferenda, tem que ir para o meio do mato. Oxum é a entidade que cuida dos rios e das fontes. É também conhecida como uma feiticeira poderosa dentro da religião, faceira e sedutora. E segundo a crença do candomblé, ela é a protetora de todas as mulheres solteiras. As cores, nesse caso aqui é o amarelo. Comidas e bebidas: feijão fradinho com camarão. Não sei nem o que é isso. Xinxim de galinha, também não sei o que é. Estou pesquisando. Banana da terra e champanhe. As plantas preferidas: o jasmim e o malmiquer. O animal preferido: pomba. Dia da semana, que é essa entidade mais ágil, é o sábado. O sacrifício: cabra e galinha amarela, de penugem amarela. E recebe as suas oferendas nos rios e nas fontes. E o último, Xangô, que ele está aonde? Acho que é aquele último lá, Xangô, que é o orixá do raio do trovão. Dá aos homens o poder de sedução e potência sexual. É o Viagra do candomblé. Cores: vermelho e branco, são as cores preferidas dessa entidade. Comida: quiabo com camarão, rabada, canjica e cerveja preta. Olha só. Plantas: comigo ninguém pode e o quiabo, são as plantas preferidas dessa entidade. O animal: jabuti. Dia da semana: quarta-feira. Então essa entidade mais se manifesta na quarta-feira. Sacrifício: carneiro, cabrito ou galo vermelhos, qualquer um desses vermelhos.
e recebe as suas oferendas, sabe aonde? Nas pedreiras. Então, os adeptos que têm essa entidade como guia vão para as pedreiras para oferecer esses animais. Então, essas são as influências que tem tanto no candomblé quanto na Umbanda. De novo, os adeptos dessas religiões têm pelo menos um deles. Aqui não estão todos, eu trouxe só os mais comuns, tem muito mais ainda, tem outro. Tem detalhes aqui que eu acabei não apresentando, que é as vestimentas que os orixás exigem que as pessoas usem. Então tem um determinado tipo de roupa, tem uma indumentária, tem outros acessórios que eu não trouxe aqui. Mas importante falar que essas comidas, bebidas, plantas, elas são representativas para o adepto. Ele tem que seguir para mostrar que ele é fiel àquela entidade. Então ele tem que comer, ele tem que usar, ele tem que levar a sua oferenda. A oferenda tem que ser naquele lugar, não pode ser em outro, porque os orixás esperam obediência dos adeptos. E quem não obedece não tem favor da parte dos orixás. Né? É claro que tanto as cores, as comidas e as bebidas, os animais, eles por si só são apenas comidas, bebidas, animais e cores. Então, se eu estou de azul marinho, não tem nada a ver, entendeu? Você querer comer feijoada, como a gente viu, não tem problema nenhum. Agora eu não vou mais comer feijoada, né, pastor? Porque agora eu fiquei sabendo. Não, gente, a ideia aqui não é cercear ninguém de vestir o que quer, de comer o que quer, mas apenas mostrar que no caso das pessoas que são adeptas dessas religiões e que andam com esses guias, elas têm que se sujeitar a esse tipo de coisa, porque é mandatório para elas. Então é uma coisa importante. Então, quem come feijoada pode continuar comendo feijoada, quem gosta de farofa pode continuar com farofa, não tem problema nenhum. Mas é importante saber, Né? Dúvidas? Não? Então vamos falar das influências orientais. Basicamente, budismo e hinduísmo, eles não são populares no carnaval, mas eles têm algumas influências. Eu acho importante a gente conhecer um pouco a história. No caso do budismo, o budismo ele foi fundado por um indiano, que depois recebeu o nome de Buda, e ele prega que tudo na vida é dor. Olha só que interessante. No budismo, tudo na vida é dor. A dor se origina na sede do desejo. Então a pessoa deseja muito, e esse desejar muito causa nela dor. Se ela destrói o desejo, ela se afasta da dor. E, consequentemente, ela alcança o nirvana, que no budismo é como se fosse o paraíso. E para isso, ela tem que seguir os ensinos de Buda, que na tradução, Buda significa o iluminado. Então, para ela poder alcançar o nirvana, se livrar da dor, ter uma vida de equilíbrio, coisas desse tipo, tem que seguir os preceitos que Buda deixou. O segundo aí é o hinduísmo. Aqui tem então uma foto da estátua de Buda. O hinduísmo, gente, tem uma trindade. 3 pessoas que são as principais entidades dentro do hinduísmo. O primeiro é Brahma, que é, deixa eu apontar, o último lá, que é Brahma. É a primeira pessoa da trindade hindu que nessa religião é reconhecida como o criador do mundo, o diretor do céu e o mestre dos horizontes. Olha só. E ele é representado sempre com 4 rostos, um de cada lado, e 4 braços. O segundo é Shiva, que é essa aqui. Shiva é a segunda pessoa da trindade hindu e é responsável em preservar e fazer o mundo evoluir. Então um cria, no caso Brahma, o outro é responsável por preservar e fazer evoluir.
E o terceiro é o Vishnu, que é esse penúltimo aqui, que é conhecido como destruidor. Vishnu é a terceira pessoa da Trindade e é conhecido como destruidor, ou seja, é ele que acaba com o mundo. Interessante, porque faz com que tudo isso fique sempre dentro de um ciclo. Então, um cria, o outro mantém, aí vem o outro, destrói. Depois cria, mantém, destrói, e assim é que essa religião vai se manifestando na cabeça do povo, dos hindus. Né? É interessante que no caso do hinduísmo, a gente tem um sistema de crenças tão variado, que são milhares e milhares de deuses dentro dessa religião. Talvez os mais conhecidos é a vaca. A vaca para a religião hindu é um animal sagrado, mas não é a única. O segundo animal sagrado é a serpente. A serpente também é um animal sagrado. E o terceiro é o símio, né? Um tipo de macaco, também adorado, né, por essa religião. E para terminar, né, as influências místicas. Aqui a gente está vendo uma foto de uma reunião que aconteceu na Bósnia. Então não tem nada a ver com o Brasil. Aqui não é o Brasil, não é uma praia no Brasil, nada. Mas o que é interessante é que tanto o folclore como o próprio movimento de nova era, os rituais, eles existem também dentro do carnaval. Então, tem pessoas que fazem retiros, assim como esses, para se conectar com a natureza, para se conectar com o plano espiritual, para se conectar com espíritos elevados, usam o carnaval para essa época, e é uma época de nova era. Nova era que tem essa filosofia, essa cultura de levar as pessoas para um tipo de prática de conexão, né, espiritual. E aqui está uma imagem que não é do Brasil, mas que ajuda a ilustrar como que funciona isso. Então essas são as influências, né? Tudo isso que a gente viu eu tirei de algumas referências, então eu vou deixar aqui, caso alguém queira se aprofundar mais, tem de tudo, tem desde literatura católica até livros de teologia, Bíblia, internet. Então pesquisei de tudo um pouco para a gente poder chegar nesse material e mostrar para vocês que existe a festa, mas não é só festa, existe pelo menos esses dois planos de fundo, que é a questão cultural e a questão espiritual, que se manifesta no carnaval. Dúvidas? Aquele grupo Filhos de Gandhi, tem ideia, tem influência dos hindus, será? Tem uma certa influência, sim, dos hindus, mas é bem sincretista. Eles misturam tanto os preceitos orientais quanto preceitos africanos. Então, e o nome também é mais por conta do que o hinduísmo representa. Então, tem um pouco de uma estratégia de ser um pouco mais atraente. Ali, quer dizer, é bem voltado, quer dizer, dá bem essa ideia da influência espiritual. Exatamente. Né? E no caso, por exemplo, que a gente vê do movimentos ligados com essas entidades, elas são influências de fora do carnaval. Os Filhos de Gandhi não existem só no carnaval. Eles atuam também como organização em outros períodos, porque eles são reconhecidos como um grupo, uma organização não governamental que pode agir além da festa. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Semana que vem a gente começa uma nova série, e aí a gente vai aproveitar que março é o mês onde a gente tem aí o Dia Internacional da Mulher, e a gente vai fazer uma série sobre mulheres da Bíblia. Vamos falar sobre feminismo, e a Bíblia. Então a gente vai poder ver algumas mulheres notáveis dentro da Bíblia e vamos nos aprofundar numa questão importantíssima, que é a questão do porquê que as mulheres
da Bíblia eram tratadas do jeito que a gente lê. Parece, por isso que eu estou colocando aqui umas aspas, que eram pessoas de segunda categoria. Mas cuidado, porque não necessariamente a gente precisa olhar por essa lente. Então a gente vai ter uma série aí de estudos para falar da mulher. Homens, vocês vão se surpreender com as mulheres da Bíblia. E mulheres, vocês vão se identificar muito com as mulheres da Bíblia, pode ter certeza. Amém? Deus abençoe vocês.